o Opala chega em 1969, né? Isso, ele chega em 1969. É o diferencial da GM no Brasil. É o primeiro carro de passeio da GM no primeiro Brasil. carro de passeio e assim, já chega, né, explodindo o mercado, Sem estourando dúvida, tudo, sem arrebentando com o mercado, né? E o carro, ele vem 4 portas, mas ele automaticamente é coupé também ou não? Ele foi lançado em 1969 como modelo 1969, como 4 portas, com a versão 4 portas dele, e só em 1972 é que chegou o coupé. Ah, tá. Alguns anos depois, naquela época, havia inclusive uma resistência do brasileiro em andar de carro 4 portas. Exatamente, Eles isso que eu ia falar agora. Exato, eles já diziam que era táxi, carro 4 portas era táxi. Né? Então, o coupé fez um sucesso estrondoso. E depois, só nos anos 80, mais precisamente, meados dos anos 80, na verdade, é que o brasileiro começou a ter uma admiração, a cultura do 4 portas. Carro 4 exatamente. portas, né? O primeiro seu foi 4 portas? Eu tenho 2 4 portas, os dois, inclusive, são modelo 80. Tá. Um é um mais simples, é o Opala mais simples da linha. Tá. E o outro é um Diplomata 80, que é o primeiro ano do Diplomata. São as 2 pontas, é o mais simples e o mais luxuoso. Que maravilha, né? A GM tinha já o trabalho aqui no Brasil com caminhões, com essas coisas e tal. Mas o Opala é o carro que vem, o Opala é o carro de passeio, então é o carro, é o que vem dividir, né, as águas da GM no Brasil, né? E ele chega preenchendo uma lacuna, né? Porque a gente precisava ter uns carros mais, né? A concorrência tinha o carro de passeio, né? Tinha o carro a GM de passeio, não tinha. né? Você já tinha o Galaxy desde 67. Então, mas o que eu acho é o seguinte, a gente precisava ter o carro que é de passeio, 4 portas, e que não fosse só o Galaxy, né? Que é um carro um pouco maior, é um carro, né? Exato. É uma outra categoria. É uma outra categoria e tal. Nessa categoria aqui, do carrão de passeio, é o Opala quem vem cumprir o objetivo do que a gente precisava naquela hora no mercado, né? O contra-ataque da General Motors ao Galaxy, né? E é um carro mais adequado ao dia a dia, não era um carro tão grande, de consumo tão grande, né? Era um carro mais adequado para uma família da época, né? Ele chega com uma motoração boa, É interessante porque, inclusive, essa carroceria, que ela é derivada do Opel Rekord C, tá? Exatamente. Ela foi escolhida exatamente para permitir que se usasse o motor 4 cilindros. A GM estava numa dúvida na época se trazia o Opel ou se trazia o Impala. Mas o Impala não seria o carro muito grande, né? O motor 4 cilindros seria muito fraco para ele. E a GM viu essa necessidade de ter um carro econômico. E, na verdade, foi o que fez muito sucesso no Opala. Foi o motor 4 cilindros. Então, ele veio, na época, era o motor 153, que em 1974 ele virou 151. Tá? Houve essa diminuição da capacidade dele, mas o motor foi melhorado, porque ele tornou-se um motor mais macio, um motor mais bom de dirigir na cidade, no dia a dia. Houve essa diminuição pela economia ou não? Não. Foi porque o outro motor ele apresentava uma certa vibração que incomodava um pouco o motorista. Por isso que eles fizeram essa mudança. Houve uma mudança interna. Aumentou-se o curso com a biela e diminuiu um pouco o curso do virabrequim. E aí o motor ficou mais macio. Mais macio, assim, né? Dava menos balanço menos vibração. Menos vibração, ao contrário do que aconteceu com os 6 cilindros, né? Porque ele saiu como 3.800 e depois em 1971 que ele passou a ser 4.100. Então foi ao contrário. Isso, ainda no ano de 71, havia disponível os 2 motores, né? Tanto o 400 como o 3.800. A partir de 72, só o 400. Só o 400, né? Mas o Opala tinha, então, uma qualidade que era muito boa, que era a economia. Sim. Né? Mas, ao mesmo tempo, era um carro espaçoso, né? E um carro luxuoso, né? Um carro de luxo, né? Sim. Um carro bem... Os padrões da época, os padrões da época era um carro luxuoso. Exatamente. Ele só sai no começo com o câmbio
aqui Na em cima, coluna. na coluna, Sim, ele não sai com... Aliás, o câmbio aqui só no cupê, né? O câmbio aqui, não, ele na verdade passou a equipar, a ter o câmbio 4 marchas no assoalho em 1971 e ainda no 4 portas. Ah, tá. Ele saiu no SS, mas as outras versões também tinham O câmbio 4, no apesar assoalho. de não ser comum. Tá? Entendi. Mas em 1971 que lançaram o 4 marchas no assoalho.